Do Senhor Jesus, eu quero dizer para você nesta tarde que a ordem do Senhor nesta tarde para a tua vida é marchar e não recuar, permanecer firme na promessa, firme no lugar, na posição que o Senhor te colocou, para que a promessa do Senhor se cumpra na tua vida. Eu quero dizer para você nesta tarde que você pode ter tomado uma posição contrária à vontade do Senhor, mas eu quero dizer para você que o Senhor nessa tarde marca um encontro contigo. O Senhor tem posicionamento para a vida de servos e servas dele nessa tarde, porque você se encontra em uma posição em que você está totalmente atordoada. Mas eu quero dizer para você que o Senhor chorou bocomondovia, ele ouviu o teu choro, chorou bocomondovia. Eu não sei de qual posição você saiu, mas eu quero dizer para você que esta luta que você está enfrentando hoje, esta batalha que você tem batalhado, que parece que você vai sucumbir, o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, ele entrou no meio desta guerra para pelejar por você nessa tarde. Porque nessa tarde o Senhor trouxe pessoas até aqui para ouvir a voz do Senhor, porque a palavra do Senhor, quando ela fala aos nossos corações, ela arde como chama. E o Senhor me diz aqui ao meu coração que tem pessoas que irão passar por aqui, que por esses dias ouviu palavras que machucou o teu coração, que entristeceu o teu coração, mas o Senhor manda te dizer que não foi Ele quem entristeceu o teu coração, não foi Ele quem te mandou parar, não foi Ele que disse para você ficar estacionado nesta posição, porque o Senhor quer que você marche abaixo como dúvida. Ele quer que você marche, ele não quer que você fique parado, ele não quer que você se conforme com essa situação, ele não quer que você fique prostrada abaixo como dúvida e aceite aquilo que o inimigo quer como dúvida, colocar sobre a tua vida, porque nessa tarde hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, nesta posição em que você se encontra, você não vai permanecer nela, você não vai continuar nesta posição, porque o Senhor hoje ele entra aí com providência neste lugar. Tem direção da parte de Deus para a tua vida nesta tarde. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração nessa tarde, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, o nome do Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus havia se
sido crucificado. E mesmo o Senhor tendo dito aos seus discípulos que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, mesmo o Senhor tendo dito aos discípulos para permanecer em Jerusalém, a Bíblia diz que depois de 3 dias que o Senhor havia sido morto, o povo agora já não cria mais na palavra, na promessa, porque o povo estava esperando um reino terrestre. O povo agora começa a se afastar da Arabaça, cada um segue o seu caminho. Eu quero dizer para você que talvez a promessa do Senhor na tua vida tenha passado o tempo e talvez tu não esteja mais acreditando na palavra que o Senhor diz para você, mas eu quero dizer para você que no caminho de Emaús o Senhor vai ter um encontro contigo. O Senhor disse para que ficasse em Jerusalém, mas as ovelhas haviam se dissipado, haviam ido cada uma para um lugar. Aleluia, a palavra do Senhor diz que esses 2 homens, que a palavra não relata os seus nomes, indo para o caminho de Emaús. O nome Emaús significa fontes de água quente. Olha para onde a direção que estes homens estavam tomando. Eles iam beber água quente, água de fonte quente. Eu quero dizer para você, se o Senhor nesta tarde preparou fonte de paz e de esperança para a tua vida, para que tu vai correr para a fonte de água quente. Eles estavam indo para o caminho de Emaús. A Bíblia diz que o próprio Jesus se aproximou deles, enquanto eles conversavam, enquanto eles questionavam, enquanto eles falavam a respeito do que havia acontecido, que já fazia 3 dias e o Senhor ainda não havia ressuscitado. Por quê? Porque eles esperavam que o Senhor ressuscitasse e tomasse o reino da Aravassa Kemenévia, terreno, Rabachoro. A Bíblia diz que eles começam a caminhar junto com Jesus e o Senhor questiona, pergunta a eles o que eles estão falando entre si, e eles falam para o Senhor: tu não ouviste o que aconteceu em Jerusalém? O profeta, a qual fez grandes milagres, fez grandes prodígios, alabra sobre comandovia, morreu, foi crucificado, e já faz 3 dias que ele prometeu que voltaria e nada acontecia. Eu quero dizer para você, o Senhor é o dono do tempo, e sobre a tua vida tem uma promessa, sobre a tua casa tem uma promessa, da qual o Senhor vela para cumprir. O Senhor se aproxima. Aqueles homens com todos aqueles questionamentos, a Bíblia diz que os homens falando entre si, e o Senhor se aproxima para ouvir. Sabe o que é que eu aprendo desde já com essa palavra? Que mesmo a gente indo pelo caminho errado, o Senhor cuida de mim, de você. Mesmo eu e você seguindo a direção a qual o Senhor não mandou, a qual o Senhor não ordenou, mas Ele continua cuidando de mim, de você. O Senhor tinha um cuidado com seus filhos.
porque aqueles homens estavam tomando a direção errada, mas o Senhor se aproximou, ele se aproximou com todo cuidado, e ali o Senhor começa a abrir as escrituras diante dele, para que eles ouçam, mas até aí os seus olhos estavam tapados, os seus olhos não enxergavam que era o Senhor quem falava com ele, mesmo seu coração ardendo. Tem momentos que o Senhor está falando com seus filhos. Tem momentos que o Senhor está dando direção aos seus filhos. Tem momentos que o Senhor está soprando do seu espírito sobre a vida dos seus filhos. E alguém está lá, está vendo a situação e não enxerga o que o Senhor está falando. Porque a palavra diz que aqueles homens estavam triste quando o Senhor se aproximou. Eu quero dizer para você, que tem caminhado em um determinado momento, em um determinado tempo, tem entristecido o teu coração, tem ficado assim, decepcionado, porque as coisas não saiu como tu queria. Mas eu quero dizer para você que o Senhor marcou um encontro contigo no caminho de Emaús. Você não vai beber água quente, não. Você vai beber da fonte de paz. Você vai tomar da água da fonte que é a paz, porque o Senhor vai colocar paz nesse lugar. O Senhor vai colocar esperança no teu coração hoje, porque até aqui você foi decepcionado, até aqui você esperou se cumprir, acontecer do teu jeito, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, a ordem é ficar em Jerusalém. A ordem é ficar em Jerusalém. A ordem não foi partir para o caminho de Emaús. A ordem foi ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido. Então, porque você está tomando a direção contrária, a direção a qual o Senhor não ordenou, a direção a qual o Senhor não mandou, porque tem pessoas que muitas vezes o Senhor dá uma ordem e dá um jeitinho de fazer do seu jeito. A palavra do Senhor diz que o Senhor deu uma ordem a Abraão para sair do meio da parentela, mas Abraão quis levar Ló. A ordem era não levar ninguém. A ordem era Ló e sua família. Mas Abraão quis levar Ló. O Senhor enxerga o futuro. O Senhor enxerga o teu futuro. A palavra do Senhor diz que quando ele se aproxima do caminho de Emaús, a Bíblia diz que a noite está, o dia está declinando, e agora o Senhor se afasta um pouco e ele chama Jesus, o Senhor, sem saber que se tratava do Messias, e pede para que eles entrem agora na sua casa. A Bíblia diz que quando eles entram dentro daquela casa, eles colocam agora o Senhor para celebrar a ceia. O que é que eu entendo agora desta palavra? Que você pode ter tomado uma direção contrária, mas por você ter se posicionado e chamado Jesus para dentro da tua casa, e ter o recebido como anfitrião, o Jesus, o Senhor, vai abrir os teus olhos. Ele abaixou, e a Bíblia diz
que quando Jesus pega o pão e apresenta Labassocomondovia aos céus, a Bíblia diz que no mesmo instante, no partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. Porque porque quando o Senhor reparte o pão, ele não dá um pedaço a outro diferente, ele dá o pão igual para minha vida e para a tua vida. Tem esse pão aqui no nosso meio. E que pão é esse? É o pão da vida. Não é o pão que te leva para a fonte de água quente, mas é o pão que te leva para o lugar de paz, para o lugar da promessa, para o lugar ao qual o Senhor disse que você permanecesse, para que o cumprimento da palavra dele aconteça na tua vida. Xarabacomondovia. E eles ali reconheceram que era o Senhor de Iravás. E a Bíblia diz que o Senhor desaparece. E ali eles dizem, Daravás, por acaso, quando ele abria as escrituras, o nosso coração não ardia, não queimava. Ou seja, eles estavam ouvindo a voz do Senhor, mas a sua visão estava cega e não reconheceram que era o Mestre. E quantas vezes o Senhor tem falado contigo, Deravás, tem te dado direção, e quantas vezes tu questiona, quantas vezes tu pergunta, será que é Deus que está falando comigo nesta tarde? Ele tem uma palavra para você, Daravás. Você é ovelha, e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Abaixo como a ovelha conhece a voz do seu pastor, Derevás, e o seu pastor conhece as suas ovelhas, Derevás. O Senhor foi buscar aqueles dois homens e mandou que ele voltasse, porque a ordem foi dada. E quando o Senhor dá uma ordem, alabaixou comandovia, não adianta seguir outra rota, não adianta seguir outro caminho, Daravá, sequemenévia, porque você vai tomar a direção que o Senhor te ordenou. Xarabacomondovia. Você pode não estar vendo hoje, você pode não estar contemplando hoje, mas o Senhor, neste dia de hoje, tira a cegueira espiritual. O Senhor, nesta tarde, Ele tira. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele cuida de você no caminho de Emaús, mesmo no caminho Daravás, da qual o Senhor não deu direção, mas Ele é misericordioso, encontrou com aqueles homens no caminho de Emaús, e nessa tarde Ele encontra contigo no caminho de Emaús. Xarabacomondovia. Se você nesta tarde entrou aqui, Daravá, Serebequemenévia, que saiu da posição de servo e agora está em direção ao caminho de Emaús, nessa tarde o Senhor manda te dizer: ei, Xarabacomondovia, volta para Jerusalém, volta para os braços do Pai, volta para os braços daquele que não te decepciona, daquele que cuida de você, daquele Daravá, sequemenévia, que outra hora você entrou na presença, sentiu a presença, sentiu a graça, o poder e o toque dele, o cuidado dele. Rabaixo comandovia. Meu Deus e meu Pai, em tuas mãos, Espírito Santo, eu te apresento todo e qualquer irmão, Senhor, que passar por aqui, aqueles, meu Pai, que por algum motivo, Senhor, saiu um pouco da tua presença, que está afastado, que nessa tarde possa voltar para os teus caminhos, através dessa palavra, através dessa mensagem, o Senhor venha tocar nos seus corações, e que nunca mais, Senhor, eles venham olhar, Senhor, para aqueles, Senhor, que tentaram parar, que tentaram deter, que tentaram, Senhor, dar abaixo. Meu Deus, em nome de Jesus,